Povo de Deus, Jeremias, capítulo 15 e capítulo 16, você já conhece o contexto. Nós estamos no período pré-exílio. O pessoal vai passar 70 anos na Babilônia e depois vai voltar. Claro, muitos morrerão por lá, mas o povo vai voltar. Já aconteceu lá no Reino do Norte, né? A invasão do Império Assírio. O Reino do Norte já não existe mais. 10 tribos foram espalhadas para tudo quanto é lugar do mundo, mas há uma promessa escatológica de que também essas 10 tribos um dia serão todos reunidos. E agora nós estamos aqui no contexto do Reino do Sul, que é Benjamim e Judá, que acabou que prevalecendo o nome Judá, e daí vem a expressão judeu, ok? O contexto também você sabe muito bem que Jeremias está profetizando, ele não está tendo crédito, o pessoal não está acreditando, o pessoal acha um absurdo essa ideia de exílio, né, de Babilônia, de que Deus vai fazer aquilo com o povo, o pessoal não acredita, o pessoal não confirma, não se vê como um pecador, a ponto de acontecer toda essa tragédia, né? O templo do Senhor está lá. Para piorar, nós já temos aprendido que Jeremias fala uma coisa e vários outros profetas falam o contrário. Enquanto Jeremias profetiza que está vindo a correção do Senhor, os outros profetas profetizam que na verdade haverá paz e nada daquilo vai acontecer. O Jeremias, profeta chorão, tenta interceder por aquele povo, mas eu falei, nem pensar, já era. Lembrando, eu tenho enfatizado aquele ponto que é Jeremias que está pedindo e não é o povo. Pelo contexto geral, se aquele povo, mesmo com o decreto de Deus, ele se arrepende, porque o decreto de Deus já vem com o pacote da possibilidade de arrependimento. Se aquele povo, depois do decreto, depois da sentença, se arrependesse de acordo com a mesma postura que teve o pessoal de Nínive quando Jonas pregou, com certeza Deus perdoaria. Mas não foi isso que aconteceu. Versículo 1, olha que coisa interessante, o Jeremias nem adianta se insistir, tá? Nem se Moisés e Samuel fizesse isso, me pedisse, não ia adiantar. Se Moisés e Samuel intercedesse, também não ia adiantar. Olha que interessante, o próprio Deus, Criador de céus e da terra, está usando Samuel e Moisés como referência, assim como usou Jó como referência. O próprio Deus, eita, meu Pai, pela sua graça, pela sua misericórdia, eu também quero, para me esforçar, para ser uma referência. Talvez pensar em ser uma referência do Senhor é muita coisa para minha pequenez, para minha realidade. Mas eu quero ser pelo menos referência entre meus pares, entre minhas ovelhas, entre meus parentes, entre as pessoas que me conhecem. É isso que eu quero, Pai, e quero me esforçar para isso, orando de acordo com a Tua palavra. E você, meu irmão? Ora também assim? É bom para você? Acha isso interessante? Muito interessante aqui, o Deus testemunhando. Versículo 2. Eles depois, no versículo dizendo que eles vão perguntar, como é que vai ser esse negócio aí? Nós vamos ser levados para onde? Eles vão perguntar sobre os detalhes da profecia. E o que você vai dizer? Uns vão morrer por espada, outros vão morrer por fome, outros vão morrer no cativeiro. Além de Deus determinar o cativeiro, ele profetizou que muitos morreriam e ainda deu detalhe. Imagine só uma situação onde você tem uma sentença para um povo. Alguns de vocês vão morrer de espada, vão ser assassinados, outros vão morrer de fome, outros vão morrer... São de diversas maneiras. E até detalhe um pouco mais no versículo 3, não é isso? Sobre cães, né? Aves do céu comerão as feras do campo, sabe? Então, ele dá detalhe, uns vão morrer de uma maneira, outros vão morrer de outro, só desgraça, né? É isso que foi anunciado, é isso?
Eu sempre falo aqui, fiz menção lá a Davi. O Davi teve o privilégio, depois de ter pecado, de ter escolhido um dos castigos. Aqui não, nem é para escolher castigo. Tu vai ser castigado de diversas maneiras, até daquela forma que você não escolheria. É o que está dizendo aqui no versículo 2 e versículo 3 do capítulo 15. Olha o versículo 4. Entregá-lo-ei para que seja um espetáculo horrendo para todos os reinos da terra. Um povo que foi chamado não para ser espetáculo, um povo que foi chamado para fazer o espetáculo, para ser o protagonista do espetáculo, para ser a ferramenta do espetáculo. E agora esse povo, por causa do pecado, vai ser o espetáculo. Meu irmão, minha irmã, eu e você, todos nós, fomos chamados para realizarmos o espetáculo, praticarmos o espetáculo, sermos ferramentas na mão de Deus e não para sermos espetáculo do mundo. Não foi para isso que foi chamado. Então nós precisamos lutar, nos esforçarmos para realmente vivermos aquilo que nós fomos chamados para viver e não vivemos as consequências de nossos pecados. Versículo 5, um pedacinho aqui do versículo 5. Quem se desviaria a perguntar pelo teu bem-estar? Pega aqui o versículo todo, aqui, versículo 5 todo. Pois quem se compadeceria de ti, ó Jerusalém? Ou quem se entristeceria por ti? Ou quem se desviaria a perguntar pelo teu nome? Quem, Jerusalém? A Jerusalém que buscava o apoio do Egito, da Etiópia, não é isso? De outros povos, amonitas, não é isso? Quem vai agora perguntar para você? Lembrei um pedacinho daquela música, né? Há quem se alegre com tua dor. Há quem se alegre com tua dor. E os que celebram o teu mal, né? Mas quem clamará por ti? Viu? E aí, é mais ou menos isso aqui que está acontecendo. Quem vai agora se importar com você? Eu fiquei pensando assim, poderia estar acrescentando, né? Você não buscou o Egito? Você não está pensando, ou sempre buscou auxílio do Egito, de outros povos? Quem vai poder te livrar? Ninguém, filho. Ninguém, porque eu sou o Senhor. Eu determinei. Versículo 6. Tu me rejeitaste, por isso levantarei a mão contra ti. Estou cansado de ter compaixão. É? A Bíblia fala: aquele que me honrar, eu honrarei. Aquele que me desprezar, será desprezado. Foi o que aconteceu aqui, tanto com o reino do norte, quanto com o reino do sul. Versículo 8, lá no finalzinho: fiz cair de repente sobre ela angústia e pavor. Meu irmão, a Bíblia nos apresenta um Deus que é também um Deus de angústia e pavor. Ele é o Deus da paz, Ele é o Deus do amor, Ele é o Deus da misericórdia, Ele é o Deus da paciência, Ele é o Deus da alegria, mas Ele também é o Deus da dor e do pavor. Deus é amor, mas é sangue, mas é fogo devorador. Não é isso? É a ferramenta. Tá tudo isso na caixa de ferramenta. Não adianta você querer dizer que essa não é a ferramenta. Querer escolher, que quem vai escolher não é você, as ferramentas de Deus. Normalmente, quem vai escolher são as suas atitudes. Seu comportamento determina a ferramenta. Ok? Versículo 10. Nunca lhes emprestei com usura, nem eles me emprestaram a mim com usura. O texto aqui está fazendo menção à questão do empréstimo como usura. E aqui nos remete àquele comportamento que a Bíblia condena, que é o comportamento de agiotagem. A Bíblia condena a agiotagem. Tá vendo aí, meu irmão? Tá vendo aí, minha irmã?
Você está aqui ouvindo e de repente você é surpreendido pela palavra. É, Deus pegando pessoas no laço. Eu não sei aonde essa palavra vai chegar. Ela está na internet, no YouTube, mas eu tenho a certeza que ela vai chegar em alguém que tem essa prática. Então você que eu não te conheço, você que está ouvindo agora, não sei em qual tempo você está ouvindo isso. Hoje nós estamos aqui no ano de 2023, início de fevereiro. Eu não sei quando essa palavra está chegando em você, mas eu tenho para mim aqui no meu coração que essa palavra, em algum tempo oportuno, vai chegar em um irmão, em uma irmã que precisa mais uma vez ouvir. Você, como servo de Deus, você, como serva do Senhor, não pode praticar a agiotagem, além de ser crime, humanamente falando. É um crime contra a palavra de Deus, pecado. E você, irmão, também não pode, porque só há traficante, porque tem pessoas para comprar a droga. Só há agiota, porque tem pessoas que procuram. Então, errado os dois. Pior ainda aquele que oferece. Versículo 13. Os teus bens, os teus tesouros entregarei gratuitamente ao saque. Viu? Por todos os teus pecados e em todos os teus territórios. Viu? Entregarei gratuitamente ao saque. É o que Deus fez. Foi um processo, não foi de uma vez só, mas foi tudo entregue. Tudo entregue. Por consequência. Meu Pai. Meu Deus, eu não quero que meus bens sejam entregues, não. Eu não quero que o pecado faça que os meus bens sejam entregues. A minha saúde, meu patrimônio que eu conquistei, eu não quero. Me ajude, Pai. Espírito Santo, leve minha oração ao Pai, no desejo que eu quero me esforçar para fazer a minha parte, eu quero combater pecado, eu não quero que isso seja barreira de minha vida. Em nome de Jesus. Versículo 16. Achadas as tuas palavras, logo as comi. Olha que coisa interessante. As tuas palavras me foram gozo e alegria para o coração, pois pelo teu nome sou chamado ao Senhor dos Exércitos. Achadas as tuas palavras, logo a comi. Você tem comido a palavra do Senhor, meu irmão? Mais uma pergunta, de novo. A mesma pergunta. Você tem feito sua devocional para comer a palavra de Deus todo dia? Palavra por meio direta, oral, da pregação, do estudo. Comer a palavra por meio do louvor. Não é isso? Das orações. Você tem comido a palavra, meu irmão? Coma essa palavra. Versículo 17. Nunca mais assentei na roda dos que se alegram. Lembrou do Salmo 1, né? Sim, era uma postura que precisamos sempre imitar. Não se assentar na roda dos escarnecedores, nem se alegrar no meio daquele que não tem compromisso, que está fazendo coisa errada contra o Senhor. Já falamos várias vezes, você que é povo de Deus, não tem que estar andando, se envolvendo num contexto errado. Fuja disso. Mas não é o que estou fazendo, pai ou mãe. É ele, rapaz. Fuja disso, meu filho. Fuja disso, minha filha. Minha ovelha, homem, mulher. Sai fora disso. Não se misture com esse pessoal. Não esteja com esse pessoal. Você vai ter consequência. Mais uma vez. Se você entra no banheiro sujo, se o contexto do banheiro está fedorento e você não liga, porque o fedor já está sendo normal para você. Sai fora disso. Versículo... Cadê? Acabou o capítulo 15, agora o capítulo 16, né? Aqui vem, logo no começo, a proibição de Jeremias de não casar, você não vai tomar mulher. Para que tu vai ter mulher e ter filhos? Eu vou destruir tudo. Consequência do chamado.
Consequência do chamado. Há muitas pessoas que querem ser pastores, querem ter um chamado, querem viver a vida cristã, querem, corresponder ao chamado sem consequência nenhuma, não querem pagar preço nenhum pelo chamado. Aí complica, porque o pagamento do preço do chamado sempre será recompensado, de uma maneira ou de outra, sempre será não só recompensado, mas como muito bem recompensado. Então ele não podia casar, por quê? Vai casar para quê? Para gerar filho para destruição? E aí, olha a sentença, versículo 3, já começa a vir a continuidade dos relatos. Porque assim diz o Senhor acerca dos filhos, das filhas que nascerem neste lugar, acerca das mães que estiverem e dos pais que os gerarem nessa terra. Morrerão vitimados de enfermidade, e não serão pranteados, nem sepultados, servirão de esterco para a terra. A espada e a fome os consumirão, e o seu cadáver servirá de pasto às aves dos céus, os animais da terra. Para quê? Você vai ter filho para ser, Jeremias? Não, Jeremias, não faz isso não. Porque eles terão morte terrível, vergonhosa. Não serão nem sepultados. Serão comidas de bicho, de ave, de rapina. Olha o versículo 6. Nesta terra morrerão grandes e pequenos, e não serão sepultados, não os prantearão. Como é que vai prantear? Está todo mundo em desespero. Como é que eu vou chorar pelo outro, que eu vou ter que ir atrás de lágrimas para chorar por mim mesmo? Não dá nem para chorar pelo outro. Nem farão por eles incisões, nem por eles rasparão a cabeça. Aí, luto, né? Como é que eu vou fazer? Vou prantear e vou chorar a dor do outro, se eu também estou na dor? Né? Versículo 9: farei cessar neste lugar a voz de regozijo e a voz de alegria. Meu Deus. Olha aqui, ó. Nós temos aqui claramente nesse versículo e tantos outros versículos, o Deus que faz cessar o gozo, a alegria. Ele faz isso, sempre por consequência de pecado, ou em raríssimas vezes o propósito dele na vida do céu. É ele que faz isso. É ele que acaba com a alegria. É ele que acaba com o regozijo. Isso pode acontecer. Versículo 10: quando anunciares a este povo todas essas palavras, e eles te disserem, por que nos ameaças? Isso aí nós já vemos lá em outro capítulo, né? Depois de pecar, e que tivesse consequência, sentença. Mas o que eu fiz? Já falei isso no outro capítulo, né? O filho faz muito isso. Mas o que eu fiz, pai? O que eu fiz, mãe? O que tu fez? Tá de brincadeira comigo? Né? É isso que está sendo retratado aqui no versículo 10, versículo 1. Aí eu fiquei imaginando aqui com base no versículo 10, né? Os vossos pais fizeram isso. Aí alguém podia falar assim, mas foi os nossos pais. Pois vocês fizeram pior do que os vossos pais, de acordo com o versículo 12. Pior ainda. Misericórdia. Versículo 14: portanto, eis que vem dia do Senhor, em que nunca mais te dirás, tão certo como vive o Senhor que fez subir os filhos de Israel ao Egito, mas tão certo como vive o Senhor que fez subir os filhos de Israel. Então ele está dizendo aqui que depois dele mandar um sarrafo em tudo, né, e vai ter restauração. Assim como muito tempo, os referenciais que se usavam do povo de Deus é aquele referencial o povo que Deus tirou do Egito, o povo que Deus abriu as portas do Egito para que eles pudessem passar. Esse é o referencial. Aí está falando aqui, ó, depois vocês terão outro referencial. O Deus que tirou aquele povo da Babilônia. É isso que está dizendo aqui. Vai ter restauração. Promessa de restauração. Encerramos aqui o versículo 21. Portanto, eis que lhes farei conhecer desta vez lhe farei conhecer a minha força e o meu poder, e saberão que o meu nome é Senhor.
Ou seja, eu vou me manifestar, e eu farei conhecer todas essas proezas. Aleluia. E a nossa oração é essa. Manifeste, Senhor. Manifeste-se, Senhor. Manifeste favoravelmente, para que mais e mais possamos conhecer as suas proezas. E aí mais uma sugestão de hino, né? Primeiro é a quem se alegre, né? Não sei se cabe esse hino aí, você analisa. E agora, esse que o Senhor faz proezas. O Senhor, meu Deus, todo-poderoso é. Ele faz proeza. Ele faz proeza na sua casa, na minha igreja, no meu ministério. É só pegar a ideia e adorar ao Senhor. Já se inscreveu no nosso canal? Você já nos ajudou? Não deixe de fazer isso. Aqui embaixo, se inscrever, dá o seu like, faça o seu comentário. Aqui, Pastor Renê, pense em todas essas coisas e que Deus nos abençoe.